Que prazer, gente, muito obrigada. Agradeço o convite, agradeço ao André, aos organizadores. Essa reunião é uma reunião realmente muito abençoada, né, que transforma vidas. E falando de network, que o André já começou, eu queria que vocês dessem um abraço bem sincero, junto com um elogio para a pessoa mais bonita que você encontrar do seu lado. Eu pensei que eu ia ficar sem. Eu estava aqui chorando já, achei que eu ia ficar sem abraço. Mas eu sou Débora Santos, eu sou escritora, sou palestrante, sou treinadora de equipes, sou coaching, tenho uma empresa de assessoria comercial, onde ajudamos outras empresas a crescerem com planejamento estratégico, aumento de vendas. Mas o que eu mais gosto de falar é que eu sou vendedora. E eu quero saber aqui quem é vendedor. Nós temos vendedores aqui? Uau, tem bastante. Mas tem alguns ainda que não se consideram vendedor. Então eu quero ver se até o final seremos todos vendedores ou não. Então vamos pensar um pouco sobre vendedor. Um belo dia, eu vou contar uma história aqui para vocês, tá? Um belo dia, o seu pai, que não era seu pai ainda, ele resolve que ele está querendo namorar. Então ele acorda e coloca uma roupa bonita, todo pomposo, aquela beca bonita, e fala, eu vou sair para namorar. Ele sai, começa a paquerar uma, outra, essa não, achei. E começa a olhar, começa a se encantar, e ele fala, essa vai ser para o meu futuro. E ele chega mais próximo, começa a conversar, e ali ele começa a se vender. Ele fala dos seus atributos, dos seus benefícios, e no final, não é que ele está namorando? O que aconteceu nessa cena? Ele vendeu, e melhor, alguém comprou, né? Olha só. Aí você cresceu, você nasceu, cresceu e resolveu o quê? Eu vou trabalhar. Hoje já está na hora, né? Já estou bem grandinho, eu vou trabalhar. E ali também se arrumou muito bem, foi atrás de um emprego, começou a conversar com a entrevistadora, e ali você falou dos seus atributos, benefícios, tudo que você poderia agregar para aquela empresa, e foi contratado. O que aconteceu naquele momento? Você vendeu. E alguém te comprou. Então, vendas é relacionamento. Nós falamos que vendas é o quê? É o ato de você ter uma persuasão e de você se relacionar com as pessoas. Quem não gosta de vendas, não gosta de sucesso, não gosta de resultados positivos. Então aqui, quem é vendedor? Agora sim, porque vendas é realmente isso. Só que quando nós pensamos em vendedor, o que vocês acham de vendedor? O que vem na cabeça de vocês quando fala a palavra vendedor? Pode falar que eu estou preparado. Tá tudo ok. Chato. O que mais? Fala muito, insistente. Pode falar que já estou preparado. E é exatamente isso, né? Muitos vendedores acontece exatamente isso. O 7-1, né? Fala que vai entregar tudo e não acontece. E sabe por que isso existe? Porque existem dois tipos de vendedores. Aquele vendedor que se prepara, ele estuda, ele tem conhecimento, ele se preocupa com o cliente. E tem o vendedor Jaque. Alguém conhece o vendedor Jaque? Já que eu não estou fazendo nada, eu vou ser vendedor. Alguém conhece por aí? Até a mãe ajuda, né? Fala assim, olha, filho, você não está trabalhando, você não está fazendo nada, vai ser vendedor, né? É bem assim. Depois, quando você conseguiu um emprego, aí está tudo certo. Só que vendas é uma arte. Vendas não é para qualquer pessoa. Vendas é uma arte. E principalmente quando você não é um vendedor Jaque. Quando você é um vendedor que se preocupa com o seu cliente. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como ter alta performance em vendas. E alguém aqui quer aumentar suas vendas, quer obter sucesso, quer aumentar mais os resultados? Nós temos alguém aqui? Que bonitinho.
E é isso mesmo. Então é isso que nós vamos falar. Alguns passos para que nós possamos aumentar essa venda. E quando nós falamos de vendedor, nós pensamos assim, poxa, eu preciso ter alguém para fazer as minhas vendas. E nós podemos ser esse vendedor. Você tem que ser o executivo vendedor, o empresário vendedor. E não só ter uma pessoa. Pensamos muitas vezes assim, por exemplo, um restaurante. O que ele se preocupa? Eu quero ter o melhor lugar. Eu quero ter aquele lugar, aquele ambiente lindo, aquela música gostosa. Eu quero ter um garçom maravilhoso, um maître. Os ingredientes serão o quê? Perfeitos. Mas ele não pensa em ter um vendedor. Aí você me pergunta, mas Débora, um vendedor no restaurante, o que ele vai fazer? Você entende que você tem o melhor produto, o melhor serviço, mas o seu cliente ele não sabe. A partir do momento que você tem um vendedor, mesmo que ele seja num restaurante, o seu cliente ele vai saber que você tem aquela comida maravilhosa. Não vai ficar guardado. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa empresa. Muitas vezes nós temos um serviço maravilhoso, mas o cliente ele não tem conhecimento disso. Ele não sabe que você tem esse produto. Então, um vendedor num restaurante, ele vai fazer parcerias, ele vai atrair clientes. Dependendo do lugar, ele pode ir em outras empresas. Ele vai mostrar que você tem um produto maravilhoso. E não precisa ter uma pessoa vendedora, entende? Pode ser um empresário, um executivo, como nós falamos. Todos podem ser vendedor. Porque você quer exatamente isso, vender a sua imagem, vender o seu produto, vender o seu serviço. Numa roda de amigos, o que nós queremos? Vender a nossa argumentação. Por quê? Porque nós queremos sempre ter razão. Não é assim que acontece normalmente? É assim que acontece. Então, nós vendemos a todo instante. E o primeiro ponto que nós colocamos é o quê? Entregue a solução. Olha essa frase, não venda. Não vender é fundamental para vender. Ficou confuso. Como assim não venda? E é exatamente isso. Quando você não pensa em vender, você não está empurrando algo para o seu cliente. Sabe aquilo que você sabe que não ficou bom? Né? Você sabe que não vai conforme as necessidades que você precisa. E você está, olha, não, isso não é bom. E o vendedor é bom sim. Não, não serve para mim, serve sim. Porque ele só quer empurrar para você. Ele não está vendendo a solução. E quando nós falamos em vender a solução, muitas vezes o seu cliente ele não marca a reunião contigo porque você está falando do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, e você não está falando o principal, que é a solução. O seu cliente ele não quer saber quem é você, quem é, o que você faz, ele quer saber o que eu ganho com isso. É exatamente isso. É isso que vai fazer com que abra as portas e ele marque uma reunião, ele compre o seu produto, porque é isso que ele quer entender. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa reunião, com um cliente, num network. Por exemplo, eu estava numa reunião, uma palestra, tinha de 80 a 100 empresários, eu não estava palestrando, e ali esse palestrante falou assim, olha, cada um vai se levantar e vai se apresentar. Eu quero saber o que você faz, se apresenta um pouco. Cada um foi levantando e foi falando o quê? Por exemplo, eu sou a Joyce, eu tenho uma estética, eu sou a Camila, eu tenho uma empresa de plásticos, e foi se apresentando dessa forma. Eu falei, gente, legal. Uma tem uma empresa de plástico, outra de cosméticos, ok, mas é só mais um. O que o seu cliente ganha com isso? O que você muda na vida dele? Quando foi a minha vez, eu falei, bom, tem um monte de empresários, network puro, não podemos perder oportunidade. E quando foi a minha vez, eu falei o seguinte, eu sou Débora Santos, eu tenho uma empresa de assessoria comercial e os nossos resultados é aumentar 40% o seu faturamento em 6 meses. O que aconteceu no final dessa palestra? Não tinha mais cartão. Não tinha mais cartão para entregar. Ninguém lembrava o meu nome. Ninguém lembrava qual que era o nome da minha empresa, mas, exatamente, mas sabia que a gente aumentava o faturamento, tá tudo certo. Até algumas semanas atrás, nós palestramos para 3.500 pessoas, e ali no final eu falei, olha só, dei esse exemplo, e quando nós estávamos saindo, uma moça falou assim, não é aquela menina que aumenta o faturamento em 5 minutos?
E eu achei o máximo, eu falei, que ótimo, aquela menina que aumenta o faturamento, está tudo ok. Não sabia o meu nome, não sabia quem era a minha empresa, mas sabia o que eu entregava. Então é isso que vai fazer com que o seu cliente abra a porta para você. Se você ligar para uma empresa para fazer prospecção, para entender um pouco e falar, oi, eu sou Débora, eu tenho uma empresa de assessoria comercial, nós aumentamos... Ele não vai dar muita atenção. Você precisa mostrar o que ele ganha com isso e qual é a solução. E é só um vendedor, um empresário, um executivo que conhece o seu cliente que consegue fazer isso. Porque ele tem necessidade de atender o cliente. O que ele precisa? O que ele está querendo? O que ele está precisando? Só que antes de você entrar em contato com o seu cliente, olha o que você precisa, ou o seu vendedor. Em primeiro lugar, conhecer a tua empresa. Você já parou para pensar o que você muda na vida das pessoas? O que você entrega para ela? Qual é a solução do seu produto ou do seu serviço? Se você tem, por exemplo, uma consultoria financeira, e essa consultoria financeira falar só, olha, eu sou uma consultoria financeira. Aí o seu cliente tem a opção A, B e C. Tudo consultoria financeira. O que ele vai fazer? Ele vai contratar o menor preço. Agora, imagina que você tem um slogan ou você tem a solução e você fala assim, olha, o seu financeiro em 5 minutos por dia. E esse cliente tem um problema no financeiro. O que ele faz? No mínimo, ele vai te ligar porque ele está... Peraí, curioso. Como assim? Meu financeiro 5 minutos por dia? Eu me mato para fazer o financeiro o dia todo? Como que eu vou fazer apenas em 5 minutos? Então, a primeira coisa é você conhecer a tua empresa. Nós temos muitos funcionários que não sabem o que nós fazemos. Sabe o básico, né? O que é o produto bem superficial. E ele não consegue vender a solução para o seu cliente. Porque ele só sabe ali referências que todo mundo já conhece. Ele não entende a sua história. Ele não sabe a sua missão. Ele não sabe onde você vai chegar. E esse vendedor, e quando eu falo vendedor dentro de uma empresa, eu falo todos. A moça do café, a recepcionista, ela precisa ser a vendedora da tua empresa. Porque quando o teu cliente chega até a tua empresa, ele está comprando a partir do momento que você abriu a porta. Não adianta vir um executivo todo feliz, alegre, todo vendedor para atendê-lo, sendo que ele já foi meio que maltratado logo no início. Então, se o seu funcionário ele conhece exatamente o que você entrega e qual é o resultado que você muda na vida das pessoas que você dá, ele vai conseguir te ajudar. E nós normalmente nos esquecemos, né, disso. Nós nos esquecemos de treinar os nossos colaboradores, de conhecer a fundo. Deixa eu ver, mas Débora, eu não sei o que eu resolvo. Eu não sei o que eu entrego. Então a gente precisa voltar lá atrás. Qual é a missão da tua empresa? O porquê que ela existe? O porquê que você teve toda aquela vontade, todo o ensejo de montá-la? Aí você vai conseguir responder tudo isso. Estudar o institucional, o que ela entrega, com o seu vendedor. Quando eu falo vendedor, são todos, né? Porque vendedor, lembra? É relacionamento. Quando ele entende isso, fica muito mais fácil dele entregar a solução para o seu cliente. E olha só, quando você entende também a sua concorrência, nós, até mesmo na assessoria comercial, nós encontramos várias empresas que falam, eu não tenho concorrente, está tudo certo. Não, você precisa entender o seu concorrente, sim. Você precisa saber dele mais do que ele mesmo. Os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E não é para você faltar com a ética, falar mal, mas não. Você vai simplesmente aumentar as características, não aumentar, mas você vai enfatizar as características do seu produto. E quando você falar sobre entrega, quando você falar sobre qualidade, quando você falar sobre resultado, ele vai ficar com isso na cabeça e ele vai fazer o quê? Perguntar a mesma coisa no concorrente. Então você não vai falar mal do seu concorrente, você vai colocar uma pulguinha atrás da orelha do seu cliente. Peraí, será que o outro também tem isso? E a partir do momento que você começa a argumentar, ele vai perguntar no outro lugar. Nossa, mas você entrega dessa mesma forma? A sua garantia também é assim? Quanto tempo que eu tenho esse resultado? Ele vai fazer a mesma pergunta exatamente do que você está entregando para ele. E olha só que legal, principais clientes.
O seu vendedor sabe quem são os seus principais clientes? E tudo isso é antes de ligar para o seu cliente, tá? Antes de começar um contato. Ele entender do que ele está falando. Quem são os seus principais clientes? O principal cliente que você tem vai abrir portas para outras coisas. Porque se for o mesmo ramo de atividade, por exemplo, vai falar, puxa, já vende para fulano de tal, por que não para mim? Então faz com que chame a atenção. Quando eu falo que eu palestro na Mercedes-Benz, na Sescom, na JR Diesel, chama atenção, fala, poxa, traz o quê? Credibilidade. Então, os principais clientes são importantes para que o seu vendedor e para que você possa falar numa argumentação. E olha aqui, cases de sucesso. Cases de sucesso é exatamente o que você já resolveu para outras empresas e agora vai resolver para o seu cliente. E ele se sente o quê? Próximo. Ele fala, poxa, já resolveu para alguém que tinha o mesmo problema que eu e agora pode resolver o meu problema também. Então, você consegue contar uma história. A gente chama muito de storytelling, que é o quê? Você contar uma história de alguém que você já resolveu a mesma coisa. Então, olha quantas preparações antes de entrar em contato com o cliente, né? Antes de uma reunião, para que você possa ter todas as argumentações. É por isso que o vendedor Jaque, ele não tem tudo isso. Porque ele não vai perder tempo de se preparar dessa forma. Ele vai simplesmente ligar e vai falar, oi, tudo bem? Queria falar com fulano de tal. Ah, não tá, obrigada, tchau. Acabou. O que ele vai mostrar de diferente nesse lugar? E olha a pesquisa. Entenda o seu cliente. Saiba qual é a dor do seu cliente. Aí você consegue entregar um resultado e entender a necessidade dele. Quem é meu cliente? Quem eu atendo? Quem eu gostaria de atender? É nichar, como nós chamamos. Qual é o nicho? Qual é o seu segmento? De que forma que você vai atuar? Nós falamos que quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Não vende para ninguém, porque você desgasta perde todos os seus esforços para todos, e não são todos que são o seu público. Olha só, uma imobiliária que nós estávamos prestando assessoria, tinha vários corretores, e eles se matando lá para vender os apartamentos, como que eu vou fazer? E uma moça, ela se especializou em chinês. Começou a falar mandarim, começou a falar outras línguas ali para se comunicar, começou a ter um contato e hoje ela só vende imóveis para chinês. Ela não dá conta. Ela se especializou de uma forma que o que aconteceu? Um chinês passou para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro, ela virou especialista. Ela só vende apartamentos ou casas para esse pessoal. E ela vende em torno de 15 por mês. Não sei se alguém aqui é corretor e sabe que não é o normal, né, de vender essa quantidade todos os meses. Mas por quê? Porque ela se especializou. Ela mirou em um foco, né? Ela teve um foco, colocou um nicho e falou assim, poxa, é aqui. Ninguém está atuando nesse lugar. Por que eu vou brigar onde está todo mundo? Eu vou onde não tem ninguém. E hoje todo mundo quer fazer a mesma coisa, só que acaba sendo um pouquinho mais atrasado. Porque ela se especializou. E saiu na frente desse pessoal. E olha, estude as objeções. Nós temos muitos vendedores que quando o cliente fala qualquer coisa, ai, tá caro, ele trava. Ai, eu não tenho tempo, ele trava. Ai, mas eu vou comprar do concorrente, ele trava, porque ele não estudou as objeções. E eu falo estudar mesmo, é você colocar num papel, se o cliente falar de preço, o que eu vou falar? Se o cliente falar sobre tempo, se ele falar que não é o momento, que não é agora, o que eu vou falar para ele? E a nossa mente, o que ela faz? É um cenário, né? Então ela faz assim, peraí, eu já vivi essa situação, porque eu já estudei, eu já sei o que ele vai falar, então eu já sei o que eu vou responder e de que forma que eu vou argumentar com ele. Então, entende toda a preparação antes de falar com um cliente? Antes de entrar em contato com ele, vai muito além de você marcar uma reunião e sentar na frente e falar, e agora? Eu não sei quem ele é. E olha que legal quando a gente fala de nicho, né? Você precisa conhecer o negócio do seu cliente mais do que ele mesmo. Nossa, mas ele tem tanto tempo, como que eu vou fazer isso? Eu atendo tantos clientes, então, mas você precisa conhecer do negócio do seu cliente mais do que ele. Porque quando você falar com ele, você vai direto na dor. Você vai direto na dor. Olha, o senhor normalmente tem problemas com turnover de funcionários?
nós apresentamos uma capacitação para que não haja mais o turnover e haja um engajamento e vai aumentar suas vendas e vai aumentar sua produtividade. Se você, por exemplo, eu quero vender para uma padaria, tem um cliente ali que é a padaria, conversa com ele. Fala, nossa, o senhor normalmente tem esse problema, né? Normalmente o senhor sofre isso, é normal, fica tranquilo. É exatamente aí onde nós resolvemos. O senhor está sabendo que vai ter uma feira no AMB sobre panificação? Não sabia. Vamos comigo. Porque você estudou, você entendeu do mercado dele, e ele fala, poxa, ele sabe mais do que eu. Quando a gente entra na assessoria e começa a conversar com alguns clientes, ele fala, nossa, parece que você trabalha aqui dentro. Você sabe exatamente o que eu estou passando, que bacana. E há o quê? A aproximação. Ele fala, peraí, vai resolver o meu problema. Então, quando nós falamos com o nosso cliente, pense exatamente isso. O que eu estou resolvendo para ele? Eu sei o que eu entrego, o que a minha empresa faz, de que forma que ela faz e como que eu vou entregar isso para o meu cliente. Qual é a dor dele que eu, de fato, quero resolver? Que eu realmente quero resolver. Não é você mentir, não é você enganar. É como que eu realmente posso resolver. E se você não resolver, se você não tiver a solução, perca a venda, mas não perca o cliente. Perca a venda. Normalmente a gente, alguns vendedores, eles empurram. Não é, mas não, deixa assim, depois a gente vê o que acontece. Não, perde a venda, mas você não vai perder o seu cliente. O segundo passo é excelência no atendimento ao cliente. Esse é algo, parece clichê, mas é algo muito complicado. Você entra nas empresas, e é por isso que nós abrimos a assessoria comercial, e você fala assim, muitas vezes aquele diretor, ele tem um planejamento estratégico perfeito. Ele tem formas de atuação perfeito, mas não tem pessoas capacitadas para isso. Então ele fala assim, nossa, não deu certo aquele planejamento, não deu certo aquela estratégia, mas não, ele não tinha as pessoas certas para fazer aquele tipo de trabalho. Então, alguém aqui já ouviu falar de rapport? Acredito que muitos. E rapport é exatamente isso, é você se preocupar com o seu cliente. E olha só, a gente fala, olhe nos olhos. Você imagina a força que isso dá? Olhar nos olhos do seu cliente passa credibilidade, passa segurança. Não adianta você ter um produto bom e falar de cabeça baixa, mesmo que você seja tímido. Não passa segurança. Ele não entende o que você está falando. Você precisa passar credibilidade. Você já passou pelo seu site, pela sua rede social. E agora? É o tete a tete. É para realmente ele prestar atenção em você. E de que forma que ele vai te ouvir? Porque são os primeiros 30 segundos, e até menos hoje, que ele decide se ele estará lá, de corpo presente, realmente prestando atenção em você ou não. Se a cabeça dele estará em outro lugar. E não só olhe nos olhos, como sorria. Olha para o seu lado e sorri para a pessoa que está ao seu lado. Você percebe como um sorriso muda? Você consegue perceber como um sorriso muda as pessoas? Totalmente. Mesmo que você vá falar uma resposta negativa para o seu cliente. Não sei quem conhece, mas eu era CLT, eu era gerente comercial de Geraldo Rufino. Hoje eu sou assessora comercial dele. Nós que fazemos todo o comercial, toda a prospecção. E quando chegava alguém no pós-vendas, saque, serviço de atendimento ao cliente, caminhão quebrado no meio da rodovia. Você imagina como está essa pessoa. E quando me ligava é porque realmente ele está muito bravo. Muito bravo. E me ligava e falava assim, Débora, tem um rapaz aqui querendo quebrar tudo. Olha que maravilha. Tem um pessoal aqui querendo quebrar tudo. Eu só perguntava, qual é o nome dele? O nome dele é João. Ok. Eu chegava o João já com aquela cara de bravo, e ele já imagina que vai chegar alguém com cara de bravo também, né? Quando você vai devolver alguma coisa, você já não pensa, pois não. O que você precisa? Aí você fala, caramba, quando eu comprei estava tudo ok, estava tudo lindo, e agora eu sou tratada dessa forma. Então, quando eu chegava, já chegava assim, senhor João, tudo bem? Como o senhor está? Vem aqui que eu vou resolver para o senhor o seu problema. Ele já ficava todo desconcertado, ele não esperava isso. Por quê? Porque as pessoas querem que resolva. Eu estava ligando numa
das empresas de telefonia, que eu não vou falar o nome, e vocês já podem imaginar que eu estava na 5ª pessoa, né? Eu liguei no primeiro e, pois não, qual é o seu nome? O que eu posso resolver? Sou a Débora, aconteceu isso. Ok, só um momento. Passava para o segundo. Não, primeiro você fica na musiquinha, né? Uns 4 minutos, e aí vai. Passou para o segundo. Falei a mesma coisa. Passou para o terceiro. Gente, quando chegou no quarto, eu já estava muito brava. Aí eu até esqueci que eu sou vendedora, que eu sou... Eu falei, agora eu vou me comportar como cliente. Eu não vou falar mais. Eu não quero falar mais. Daí a moça falou assim, eu não sei quem foi que te atendeu, mas pode falar para mim, porque eu vou resolver o seu problema. Falei, opa, falei até a mais, contei até a vida para ela. Foi bem legal. Então eu falei assim, gente, como o Rapport é bacana. Essa parte de Rapport é muito legal, você muda a vida das pessoas. E quando a gente fala de sorriso, a gente fala realmente até do seu cliente. Às vezes ele está lá bravo, e não sei, vocês devem conhecer vendedores que sentam na frente do cliente e o cliente fala assim, tá na crise, tá um problema, não estou faturando. Ele fala, menino, sabe que meu outro cliente falou a mesma coisa? Tá ruim mesmo, né? Tá muito ruim, eu não sei o que a gente faz. Eu não estou vendendo, a empresa não está batendo meta. Aí os dois abraçam e choram, né? É isso que acontece. E tem vendedor que faz isso. Ele fala, poxa, não, você precisa animar o seu cliente. Você precisa motivá-lo à compra. E quando você olha nos olhos, você sorri para ele, você chama ele pelo nome. Tem aquele vendedor que fala, e aí, patrão? Né? Não, chama pelo nome. Isso traz proximidade. Ele entende que já é seu amigo. E você consegue realmente mudar. E não só com o cliente, tá? Você muda colaborador. Quando você olha nos olhos do seu colaborador, quando ele se sente importante, você muda o estado de espírito dessa pessoa. E muitas vezes as pessoas elas estão carentes, né? Elas estão carentes, elas estão exatamente querendo alguém para abraçar. Eu estava num restaurante japonês, eu sou viciada em restaurante japonês, gosto demais. E ali tinha um garçom atendendo muito mal, por sinal. Eu falei, não, ele não vai me atender mal hoje. Gente, japonês é muito caro para ser mal atendido, né? Não. E eu comecei a ser atendida, eu estava com uma amiga. Eu falei assim, vamos fazer Rapport aí com esse garçom para ver se dá certo mesmo? E ele veio, eu peguei e falei assim, pois não, estava aqui escrito Fred, né? O senhor sabe quem é o senhor Fred? Porque veio uma amiga e ela disse realmente para eu ser atendida pelo senhor Fred. Porque o senhor Fred é o melhor garçom. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Ele falou, sou eu. Sou eu mesmo. E ele serviu a gente muito bem a noite toda. Olha, tem mais aqui? Você quer mais alguma coisa? E sempre pronto. Eu falei assim, como as pessoas mudam, né? Elas só querem atenção muitas vezes. Imagina se você falasse, olha, que trabalho horrível que você está fazendo, vou chamar o gerente. Mas não, as pessoas mudam. Já vi isso em caixa de supermercado, a pessoa passando de qualquer jeito, e alguém fala, parabéns pelo seu trabalho. Que bacana a forma que você atende. Começou a chorar. Olha só. Então você consegue mudar o seu cliente, o seu colaborador, o seu sócio, né? Às vezes você tem um sócio que você quer fazer as coisas e ele não quer. E você quer e ele não quer. E fica aquela briga. E ele, não vai dar certo. Não, a gente não vai conseguir. Aquele cliente não vai fechar. E você precisa motivá-lo. Você precisa motivar até o marido, né, gente? Não é? Normalmente. Então, a gente precisa motivar as pessoas constantemente. De que forma que nós podemos fazer isso? E crie conexões. O que é criar conexões? É você falar de algo que se relacione com o seu cliente. O seu cliente gosta de falar da empresa dele. Ele gosta de falar do produto dele. Se ele saiu na revista, se aconteceu alguma coisa, ele gosta que você fale sobre isso. Um elogio sincero sempre quebra aquela venda, né? Isso é você sair do espírito da venda. É você quebrar um pouco, né? Você conversar com aquele cliente. E nós estávamos falando uma vez sobre Rapport, e principalmente quando é reunião, né? A gente fala assim, repara o local, né? O que ele gosta, de repente tem ali quadros de família, né? Tem algum objeto que você também gosta, elogie, né? É bacana, porque daí quebra aquilo, puxa, é venda, vendedor e tudo mais. E um vendedor, ele entrou para fazer isso, ele estava aguardando o cliente, e ele falou, o que eu vou ver aqui? Tem alguns quadros, e ele viu um monte de planta.
um monte de planta. Ele falou, esse cliente gosta de planta, que bacana. Eu também gosto, tá tudo certo. O cliente chegou e sentou, e ele falou assim, nossa, que bonitas suas plantas, quantos vasos o senhor tem? Ele falou, eu odeio esses vasos, eu odeio essas plantas. Ele, ai meu Deus, e agora? E parou. Ele falou, a minha esposa que colocou todas essas plantas aí, eu não sei mais o que fazer. Ele, e agora? Ele falou, menino, deixa eu te falar, eu também não gosto de planta, não. Minha esposa que força eu com as plantas. E eles criaram um rapport, né? Falar mal da esposa, mas está tudo certo, está tudo ok, né? Teve uma conexão. E ele falou, Débora, quase me perdi ali. E foi bacana, porque perdeu aquela parte da venda, né? E eles começaram a conversar. Porque o cliente, ele não compra só o seu produto, o seu serviço, ele compra o de você. Ele quer, a gente até fala isso, ganhe a pessoa. A venda é consequência. Já parou para pensar nisso? A venda é consequência, ganhe a pessoa. Nós temos uma pessoa que faz o seguro dos nossos carros e já tem bastante tempo que nós só fechamos com ela. E é tão legal, porque assim, ela cativou de uma forma que acontece alguma coisa, ela já liga antes de qualquer um. Olha, estou vendo aqui que você fez uma abertura, um sinistro, o que aconteceu? Você precisa de ajuda? Fica tranquilo, eu que vou resolver tudo. A gente fala, para que eu vou cotar? Para que eu vou cotar, sendo que o todo é o que interessa, é o que vale a pena? E mais um passo que a gente chama de muito importante. Faça a prospecção. A prospecção é o segredo do teu negócio. Não adianta você ir atrás de clientes quando o seu faturamento está caindo. Quando você perdeu várias contas, aí você começa a fazer prospecção. A prospecção ela é constante. Ela precisa ser todos os dias. Os seus vendedores eles precisam fazer 20, 30, 40 ligações por dia, sim. Conhecendo o cliente, com tudo que nós falamos, mas é necessário. A prospecção não é algo só quando você perde clientes. Precisa ser constante, porque você não vai ligar hoje e vender hoje. É um namoro. Muitas vezes você vai vender uma semana, um mês, 6 meses, um ano. Depende do seu produto. Então, quanto que você está plantando para colher lá na frente? De que forma que você está plantando? Então, essa prospecção ela tem que ser contínua. E nós temos aqui um funil de prospecção. Tem um funil de vendas, né? E nós colocamos o funil da prospecção, que é exatamente isso. Como que você chega no seu cliente? E quando a gente fala de funil, vocês já ouviram assim, nós vamos entrar em contato com 100 para fechar com 10. Alguém já ouviu isso? Vamos colocar 100 no funil e vamos fechar com 10. Gente, funil não é peneira. Funil é funil. Quem entrar tem que sair. Não é peneira. Peneira vai escoar. Agora funil não. Mas, Débora, realmente entraram 100, eu fechei com 10. Os outros 90, se é lead qualificado, volta para o funil. Em alguma fase do seu funil, se perdeu. Ele não pode perder o foco desse cliente. Funil não é peneira, então não. Entrou 100, vai ter que sair 100. Em alguma parte do seu funil, se perdeu, seja na abordagem, na prospecção, na pesquisa, na persuasão. Alguma parte se perdeu. Ele precisa voltar. Deixa eu ver de que forma. E quando a gente fala de prospecção, nós falamos ali de pesquisa. Só que olha só, a gente colocou lá marketing dentro do funil de prospecção. Marketing? Como assim? Antes de você ligar para o seu cliente, ele precisa saber quem você é também nas redes sociais. Imagina que se eu ligar para um cliente ou alguém da minha equipe e falar, olha, eu tenho aí resultados de aumento de faturamento, quero te oferecer. Ele fala, Mira Assessoria, eu nunca ouvi falar. Eu não sei quem é. Então, o que nós fazemos normalmente? Entramos em contato com ele através das redes sociais. As redes sociais é uma forma de você fazer prospecção. E como? Você vai sempre só adicionar. Você não vai chamar ele para conversar. Ele tem que ver minha marca, Mira Assessoria. Nossa, deixa eu ver o que é. Mira Assessoria querendo se conectar comigo? Deixa eu ver o que é. Ele vai ver, legal. Não sei o que é, mas já conheço a marca. Passa uma semana, você faz uma postagem. Nossa, da Mira Assessoria. Passa mais uma semana, você convida para uma live. Você convida para um webinário. Depois de umas 2, 3 semanas que você entrar em contato com esse cliente, ele, no mínimo, vai lembrar da tua empresa. Nossa, eu não sei o que eles fazem, mas eu já ouvi esse nome. Eu já ouvi esse tal de Mira Assessoria. Eu não sei o que é, não. Mas eu quero... Deixa eu ouvir.
né? Deixa eu escutar. É a mesma coisa quando você está saindo, aí você vê aquele M de McDonald's. Aí passa mais 2 quarteirões, M de McDonald's. Mais um M. Deu fome, o que vai acontecer? M. Mesmo que você não queira, vem na sua cabeça. É a mesma coisa no marketing, na prospecção. Faça com que o seu cliente te conheça e depois você entre em contato com ele. A nossa fase ali também, abordagem. Abordagem dentro do funil. Aí você já se preparou, você já entrou com a parte de marketing e você vai abordar o seu cliente. O seu primeiro cliente é a recepcionista. A secretária. É um cão de guarda, né, gente? Secretária, acho que ela foi realmente contratada. Não passa ligação? Eu não estou? Não, eu não estou. Não passa ligação? Ela realmente foi contratada para isso. E você tem que conquistar o seu primeiro cliente. E, às vezes, não dão atenção para a secretária, né? E para a recepcionista. Trata ela bem simples, eu quero falar com fulano de tal. Né? E ela que passa ou não, ou desliga o telefone. Então, o primeiro rapport é com a recepcionista que você tem que fazer para que você possa passar dessa fase. Oi, tudo bem? Claro, a primeira vez que você vai ligar vai ser mais formal. Mas sempre que você ligar com aquela voz de telemarketing, ele já sabe que é primeiro contato, tá? Olá, por favor, eu gostaria de falar com o José Roberto. Acabou. Já sabe. Ah, é primeiro contato, né? Manda um e-mail de apresentação, não é assim que funciona? Manda um e-mail de apresentação. Então, o primeiro contato até ok, você vai perguntar, de repente você nem sabe quem é a pessoa de decisão, mas você pergunta, olha, ela vai entender, ela fala, não, manda um e-mail, ok, mas quem é o responsável por compras ou o diretor? Ah, é o José Roberto, ok, qual que é o e-mail dele? Anota. Anota o nome, anota o e-mail. Agora, quando você ligar de novo, você já sabe até o nome dela, você já sabe que é Jéssica ali o nome dela. Quando você ligar de novo, nada de voz de telemarketing todo formal, onde ela vai saber que é primeiro contato. Jéssica, tudo bem? Como que você está? Ela já, oi, será que eu conheço? Ela já fica meio assim. E você começa a pegar uma amizade com essa recepcionista. Muitas vezes, eles ligam lá no escritório e falam assim, Débora, ele acabou de chegar, liga agora. De tão bacana que é essa relação. E você começa a pegar essa amizade. E quando você ligar, aí você já tem o nome da pessoa. Como que você passa pela recepcionista? Se você ligar todo formal, como nós falamos, olá, por favor, eu gostaria de falar com o José Roberto. Já sabe que é primeiro contato, não vai passar. Agora está conversando, Jéssica, tudo bem? Como que você está? Eu estou bem e tal. Ai, deixa eu falar com o José Roberto, estou tentando falar com ele, não consigo. Best friend. Tá tudo certo, meu amigão. Fica mais fácil de passar do que aquela forma mais formal, né? E ele passa. E aí você entra naquela fase. Vender a solução, entender o seu cliente, entender a necessidade dele, ver de que forma que você consegue ajudar e conquistar 5 minutos. Você não vai derramar um monte de informação, mas você só fala para ele, olha, um exemplo, uma empresa de marketing digital. Se ela falar para você assim, olha, eu tenho um produto que aumenta os seus seguidores. Legal. Agora, imagina que ela te conhece. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu sou a Erika, eu tenho um produto que chama Voe, que aumenta 40% de suas vendas online. Boa, muito bem. Essa já aprendeu a fazer o pitch, adorei. Imagina, Érica, alguém ligando para você e falando assim, olha, Érica, eu tenho um produto que aumenta os seus seguidores nas redes sociais. Quantos que você já ouviu falando sobre isso? Realmente eu tenho. Agora imagina alguém falar para você assim, Érica. Oi, Érica, tudo bem? Você tem 17 mil seguidores e eu consigo aumentar para 19 mil em menos de 2 meses. Chama atenção. Porque... Exatamente. Então você começa a citar, você começa a ir direto à dor. Não é eu aumento a quantidade de clientes, eu aumento 30% desde que você entregue, tá? Vamos voltar nisso? Desde que você entregue. Porque uma coisa é a promessa, a outra é você cumprir. Então, eu aumento a quantidade dos seus clientes, eu aumento 30% em tanto tempo, já muda. Muda totalmente, porque é isso que ele quer. E em quanto tempo? E falando de prospecção, todo mundo aqui tem LinkedIn? Alguém tem LinkedIn? Pega o seu celular, por favor. Entra no seu LinkedIn. É bem rapidinho, só para te mostrar uma outra forma de prospecção.
O LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa. No LinkedIn você sabe quem é o CEO, quem é o diretor, quem é a pessoa de RH, quem é a pessoa de compras, você conhece o todo. Você entra na empresa mesmo que seja realmente com a moça do café, com a recepcionista, com a secretária, não tem problema. Mas você começa a conhecer todo mundo e ali você consegue sim se conectar. Olha só, aqui é o meu LinkedIn. Acho que dá para ver, Débora Santos. Mas você vai abrir no seu LinkedIn e aqui você tem aqui a parte de conexão. Fica aqui para você poder ver. Conexão. Clicando em conexão, vai te abrir essa tela. E você tem aqui na sua área. Se tiver desativado, ative. O que vai acontecer se alguém agora estiver fazendo? Todas as pessoas que estiverem próximas a você, você vai conseguir se conectar. Se você está num evento e você usa esse tipo de prospecção, todas as pessoas que estiverem ali ativado na parte de localizador, você consegue se conectar. O seu cliente pode estar do seu lado. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Então você consegue se conectar com todas as pessoas. Muito bom essa. Vai dando match, né? Eu não tenho, mas... É isso mesmo. Não, e é em todo lugar. É um namoro, um relacionamento de vendas. Adorei, isso mesmo. É para você encontrar o seu cliente. Então, essa é uma forma de prospecção e que as pessoas usam muito pouco. Muito pouco. Elas nem entendem, elas nem sabem. Nós temos até uma outra ferramenta, que até depois eu passo para vocês, que não daria tempo aqui, mas é de que forma que você extrai esses dados depois do seu LinkedIn. Você tem 5 mil, você tem 10 mil seguidores, né, e pessoas que você se conecta, então você consegue extrair numa planilha de Excel, nome, empresa, e-mail, todo o contato dele. E vira um e-mail marketing para você. Então, até quem quiser, depois eu vou deixar meu telefone e a gente passa para vocês. Como aqui a gente colocou, o seu cliente ele precisa saber onde está a tua empresa e de que forma que você se conecta com ele. Como que está o seu LinkedIn, como que está o seu Facebook, como que está o seu Instagram, como que está todas as suas redes sociais, ele vai atrás de você. Exato. E agora ficou bem mais fácil, né? Que você consegue colocar. Então, assim, qual é a mensagem que você está passando lá? Muito mais do que ter, qual é a sua postagem? O que você coloca lá? O seu cliente ele consegue entender? O seu vizinho sabe o que você faz? Você já parou para pensar que muitas vezes a pessoa que está do seu lado não sabe o que você faz? A sua família ela não entende o que você faz? Se você tiver que explicar sobre o seu produto, sua empresa, mais de uma linha, já não consegue mais entender. Então, assim, o seu vizinho ele é um cliente para você. A sua família é um cliente, os seus amigos, e muitas vezes a gente está preocupado em vender para o cara lá longe, né? E quem está aqui do seu lado não entende o que você entrega, de que forma que você faz. Então, aqui até a parte da abordagem, como nós falamos. De que forma que você vai conquistar a recepcionista. Como você vai trabalhar o rapport. Como que você vai entregar o que é necessário. E olha, em 100%, 15% ele quer saber quem você é. 15% ele quer saber o que você faz. 70% ele quer saber o que você entrega. Então, esse é o ponto principal. A partir de hoje, nós não vendemos produtos, ok? Nós não vendemos serviços. Nós vendemos a solução para o cliente. Nós vendemos exatamente o nosso resultado para ele. E se ele te pedir um e-mail, que normalmente os clientes, né? Me manda um e-mail. Só que esse e-mail ele precisa ser objetivo. De que forma que você vai passar isso? Não adianta você vender a solução ali pessoalmente ou na ligação e no seu e-mail escrever um monte de coisa. Ele não vai ler. Ele não vai ler. Seja específico. Retome os pontos principais que vocês já falaram na reunião. Porque senão, já aconteceu daquele cliente que está tudo ok, só que depois ele não fecha. Ele pede um e-mail, ele lê e ele
fica com a dúvida de novo, porque nós não estamos fazendo a lição de casa. Nós não estamos sendo específicos ali com ele. E quando ele falar para você, olha, me retorna, eu vou analisar, sempre termina uma ligação ou uma reunião com uma próxima data. Nunca a data que ele quiser. Ah, não, mas eu te ligo. É sempre uma próxima data. Se ele vai analisar o seu e-mail, ele vai analisar a sua apresentação, você já fala para ele, ok, não, o senhor pode analisar, o que o senhor prefere? Prefere que eu te ligue na quinta-feira às 15h47 ou na sexta às 10h50? Por que 15h47 esses números, né? Ele tem certeza que você vai ligar. E ele vai se comprometer com você de analisar o seu material, de ver de que forma que você faz, e ele vai te atender. Fica muito mais fácil. Então, ele já criou um compromisso com você. Senão, o que acontece? Eu acho que muitos já passaram por isso. Eu vou pensar, eu vou analisar e eu te retorno. E você liga para o cliente, ele não está. Você liga para o cliente, agora não dá. E você não consegue mais falar com ele. Porque não tem algo fixo, não tem algo que foi combinado com ele. E há 20 anos, eu comecei exatamente fazendo a prospecção. Prospecção. Na verdade, eu me vi vendedora muito cedo. Com 9 anos, eu já vendia geladinho. E era de que suco, tá? Não era nem de fruta. Fui a garota telemensagem. Alguém aqui é do tempo da telemensagem? Exatamente. Eu que ligava e passava as telemensagens. E com 16 anos, o meu pai faleceu. E ele tinha exatamente a idade que eu tenho hoje. 37 anos apenas. E meu pai faleceu e naquele momento nós éramos de uma família muito humilde, muito simples. E nós falamos, poxa, por que isso aconteceu? E naquele momento eu precisava tomar uma decisão. Ou eu ficava realmente me lamentando, ou eu ia ajudar a minha família. E eu comecei a trabalhar com 17 anos como CLT, bonitinho. E ali alguém gostou. Falou assim, poxa, você fala demais. Eu acho que você pode ir para vendas. Vamos tentar? E comecei a trabalhar em vendas, na parte do quê? Prospecção. 20 anos fazendo prospecção. E ali eu comecei a ligar, e as pessoas falavam assim, Débora, esquece, tá? Esquece, porque ninguém conseguiu ativar essa planilha. Esses clientes desligam na cara, eles não gostam, eles não falam com as pessoas. Mas eu não queria desistir. Eu falava, eu pegava aquela carteira de clientes e falava assim, essa é a minha lojinha, é a minha empresa. É onde eu comecei a empreender em outro CNPJ. E eu ganhava só R$400, mas eu era tão feliz, tão feliz. E eu era uns R$400 que eu levava para minha casa e ajudava a minha família. O meu pai faleceu, só tinha eu e meu irmão. Eu, meu irmão e minha mãe. E agora, o que a gente vai fazer? E ali eu ligava. O pessoal de Minas não está comprando. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. E foi passando e essa carteira foi sendo ativada. Ela foi crescendo. E todo mundo falava, como que você está conseguindo isso? Você só tem 17 anos, você nem conhece, não sabe o que é vendas. Mas eu era apaixonada por pessoas. Assim como eu sou hoje, eu amo gente. Eu adoro pessoas. E eu ligava e com 20 anos... eu já era supervisora dessa empresa e eu tinha uma equipe de 100 pessoas. Entre vendedores internos, vendedores externos e representantes comerciais. E isso foi crescendo. O que eu fiz? Peguei uma carteira maior, comecei a administrar a empresa, mas ainda pensei, essa é a minha lojinha. Então, da mesma forma que fazia lá atrás, é a forma que eu fazia com essa pequena carteira. De que forma que eu ia ligar, como que eu ia conquistar. E eu fazia um monte de coisa que eu achava que eu que tinha inventado. Era curva ABC, pipeline, se preocupava. Eu fui aprender isso depois na faculdade, achei que eu que tinha inventado tudo isso. Mas o que eu gostava era dos resultados. É ver as pessoas felizes com aquele produto, com o que a gente oferecia. E foi passando, fui para outras empresas, até chegar na empresa de Geraldo Rufino, um dos maiores empresários e palestrantes aí desse país, onde nós começamos a trabalhar um mercado totalmente diferente. De peças de caminhões, eu que nunca troquei um pneu. E ali comecei a estudar, entender. Fui para lá sem nenhum tipo de garantia. Pedi demissão do meu trabalho para um teste de 15 dias lá. Mas porque eu acreditava que aquilo podia dar certo.
e podia mudar, podia ser uma chavinha da minha vida profissional. E sem saber trocar um pneu, passou 6 meses, sabia tudo, que era cardão, que era câmbio, que era diferencial, que era motor, sabia tudo daquilo, por causa de esforço. E muitas vezes nós esperamos o nosso cliente bater na nossa porta. Nós esperamos, a nossa prospecção é simplesmente bater na porta e esperar com que algo aconteça. Mas nós que temos que buscar. Se isso não acontece, você precisa sim ir atrás. Não adianta reclamar que é o mundo, que é o governo, que é a política, que é a crise. Não tem crise. Tem pessoas que estão de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Ah, mas isso vai passar. Não, enquanto você estiver de braço cruzado, não vai passar. Não vai acontecer nada. Então nós precisamos realmente ir em busca do nosso cliente. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos acreditar. Nós precisamos fazer com que ele se motive. E essa é a minha família. A minha motivação. É o que faz eu acordar todos os dias e falar: vai valer a pena. Vai dar certo. Vai dar certo. E qual é a sua motivação? Qual é aquele sonho que você perdeu lá atrás? Que você achou que não daria certo? Que você se perdeu ou que alguém falou para você? Esquece. Retoma ele. Retoma ele, porque você pode muito mais. Você consegue fazer muito mais coisas. Você consegue crescer. E não é o mundo que vai te falar de forma diferente. É você que vai conquistar. Porque nós temos algo até muito maior. Aí você pega tudo isso, todas as técnicas, e entrega para aquele que sabe o dia de amanhã. Olha que maravilha. Você entrega para aquele que conhece o dia a dia e fala assim: peraí, agora é comigo. E aí não tem para ninguém, não tem estratégia que dê errado. Não tem nada que dê errado. Porque ele fala: você fez a sua parte, agora eu vou fazer a minha. E com certeza nós teremos sucesso. Gratidão, pessoal.